Hello, energias, como vocês estão? Gente, eu estava planejando o tema de hoje e enquanto eu pensava sobre isso, eu também estava aqui numa pequena correria para finalizar a minha pós-graduação. Eu estou finalizando uma pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E então eu estava correndo com o projeto final para conseguir dar conta de tudo, né? E aí eu tava pensando em qual tema abordar hoje. Normalmente eu faço um script para falar aqui com vocês, mas dessa vez eu tava tão focada nisso que eu não fiz o script e eu decidi simplesmente contar uma coisa que aconteceu ontem à noite e que através disso veio o tema, né? Veio a inspiração do tema pra gente falar hoje. Bom, pra quem não sabe, eu sou espírita kardecista desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci, né, basicamente aí. E ontem eu tava lá frequentando um grupo, né, é um grupo que a gente frequenta pra estudar o espiritismo, pra conhecer melhor o tema. E eu fui escalada, digamos assim, pra fazer a meditação. E enquanto a reunião começava, né, com oração e tudo mais, eu fiquei pensando o que eu vou trazer aqui, né, pro pessoal, o que eu vou falar na meditação de hoje. E aí eu fui intuída a falar sobre o amor incondicional. O amor incondicional é um tema muito falado, muito estudado. Inclusive eu estudei ele na minha pós-graduação. E inclusive estou aguardando a nota do projeto final aí, torçam por mim. É um tema muito estudado. Só que aí veio a intuição de falar esse tema de uma maneira um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. E hoje a gente vai falar, né, como eu gosto muito de falar sobre o amor próprio, sobre a autocompaixão, pra gente focar mais na gente, né, pra gente poder trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. Veio aí a intuição de eu falar sobre o amor incondicional por nós mesmos. Muitas vezes a gente ouve falar sobre o amor incondicional pelo outro, né, talvez pelo filho, pela mãe, por alguém muito próximo, né, como que é trabalhar esse amor incondicional, mas raramente, bom, eu não lembro de ter ouvido em nenhum lugar, pelo menos, a falar sobre o amor incondicional por si mesma. Então, se vocês acham esse tema interessante, fica por aqui que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. E já curte, vocês já sabem, né, o caminho. Já deixa o seu like, que é muito importante, para eu saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Deixa o seu comentário, já se inscreve aqui, porque eu realmente busco trazer tudo com o máximo assim de carinho mesmo, para que a gente consiga mudar aquilo que não tá legal na nossa vida. E muitas vezes as coisas não estão legais na nossa vida por conta da maneira que a gente tá se tratando, por conta da maneira que a gente tá pensando. Então bora falar sobre esse tema? Sejam bem-vindos ao My Energy Cast. Eu sou a Júlia Druziani, trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal. E o propósito desse podcast é desenvolver a sua mentalidade, o seu bem-estar e tudo que você precisa para se priorizar e ter uma vida mais adorável de se viver. Ao longo da nossa vida, nós somos orientados muitas vezes a sermos empáticos, a viver bem em sociedade, a agir de maneira educada, enfim, o problema é quando isso começa a ser de uma forma exagerada. Ser educado, ser empático, olhar para o outro, saber quando o outro precisa de ajuda é extremamente importante e saudável. Só não é saudável quando isso se torna um exagero, quando você só consegue olhar para o outro e não consegue olhar para você, quando você é extremamente empático, né? Por exemplo, tem alguns casos, a pessoa é tão empática que ela não consegue separar a compaixão da empatia. A pessoa se coloca tanto no lugar do outro que ela começa a sentir o sofrimento e a dor do outro. E quando você tá sentindo o mesmo sofrimento e a mesma dor, só que você
a causa em si não veio para você, veio para o outro, é só aquela pessoa que passou por aquilo, você se enfraquece e não consegue ajudar o outro, né? E o ajudar é justamente a compaixão que faz esse trabalho. É quando a gente tá bem para conseguir atender aí algum tipo de ajuda. A questão aqui que a gente vai falar hoje, né, que é sobre o amor incondicional por si mesmo, o que eu quero dizer com isso é quando nós não conseguimos trabalhar o nosso eu, quando a gente não consegue se perceber. Quando você não se trabalha e aí você começa somente a perceber as outras pessoas, isso te gera inveja, te gera alguns sentimentos negativos. E aí isso não é bom, e é por isso que você precisa estar sempre trabalhando o amor próprio, trabalhar a autocompaixão. E o amor incondicional, ele traz a questão do amar, né, sem condições. O que seria esse amor sem condições? Amar sem condições é quando você se permite ser livre, né? Se amar sem condições é quando você se permite ser livre o suficiente para se deixar brilhar. Quantas vezes você bloqueou seu brilho, você deixou de ser quem você é por medo? Ou pelo excesso de pensamentos e de crenças. Eu não posso ser assim porque senão, sei lá, me ensinaram que isso era errado. Eu não posso fazer tal coisa porque me ensinaram que isso não ia ser legal da minha parte. Porque me falaram que se eu me deixar brilhar, talvez eu estaria sendo demais. Talvez eu estaria saindo demais da minha zona de segurança e da minha zona de conforto. E sair da sua zona de segurança e conforto pode se tornar perigoso. Isso é uma maneira de pensar para você não se permitir brilhar, para você não se permitir se conectar com a sua essência. É claro que a gente vai sempre buscar dentro de nós uma resposta para que a gente consiga acertar cada vez mais nos caminhos, né? Para que a gente consiga entender qual é o processo da nossa vida. Para a gente entender isso, a gente precisa adquirir conhecimento. A gente adquire conhecimento através da leitura, através dos vídeos aqui do YouTube, através dos estudos, né? Fazer, sei lá, uma pós-graduação, uma faculdade, um curso diferente e desenvolver habilidades, né? Então, quando a gente desenvolve novas habilidades, a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja com mais facilidade, com mais agilidade. Essas duas coisas vão te ajudar a se conectar com a sua essência e a entender um pouco melhor aí o processo, o seu caminho, né? Se você está fazendo algo onde vai te levar para um lugar legal ou se você realmente está agindo de uma maneira que não é legal com você, agindo de uma maneira totalmente desconectada da sua essência. A gente precisa sempre buscar essa compreensão para saber quais caminhos escolher. E dentro disso, para a gente trabalhar o amor incondicional, a gente precisa lembrar de sermos gratos por quem somos, de não colocar condições, que a gente coloca muitas condições, né? Eu só serei feliz quando tal coisa acontecer. Eu só vou me sentir bem, eu só vou me amar de verdade se eu tiver, sei lá, o corpo dos sonhos. E a gente não precisa pensar num sucesso financeiro, no sucesso do corpo, né, o corpo físico ali, o corpo físico, enfim. Temos o corpo energético também, mas o corpo ideal, a vida ideal, a roupa ideal. Se a gente ficar sempre idealizando demais certas coisas, a gente não chega a lugar nenhum. A gente começa a se travar no meio do caminho, né? A gente se trava nesse processo. Por quê? Porque se você não tem a roupa, vamos supor que você é convidado para, sei lá, algum evento que vai ter. E se você não tem a roupa ideal, você se trava e você não vai. Ou então você vai com a roupa que você acha que não é a ideal e chega lá, você não se sente confiante o suficiente para fazer networking, para conhecer pessoas interessantes, para fazer talvez novos amigos,
né? Então, o que é o ideal? O ideal é a maneira que você se sente. O que é o amor incondicional? É você se amar ali, mesmo que talvez hoje você não tenha a roupa ideal, mesmo que hoje você ainda não atingiu o sucesso financeiro que você tanto almeja. É você se amar mesmo que você ainda não tenha chegado naquele objetivo específico. Isso não significa que você não vai chegar. Isso não significa que você não vai se desenvolver, que você não vai ir atrás daquilo que você almeja. É preciso compreender que a gente pode se amar sem condições e ainda assim continuar se desenvolvendo. Porque se amar sem condições não é você deixar de enxergar a realidade, não é você deixar de perceber lugares, né, em que você pode chegar ainda. Talvez você tenha um potencial ali a ser desenvolvido e aí você fala, não, eu me amo sem condições, então eu não preciso mais me desenvolver. Não é sobre isso, né? Então a gente precisa aí, é por isso que é importante trabalhar o conhecimento, né? E desenvolver as habilidades para que a gente não pare no tempo. Você vai se amar sem condição porque o amor incondicional, ele faz com que você cresça ainda mais. Ele vai melhorar os seus relacionamentos, porque quando você se percebe, quando você entende os seus desafios e ainda assim se ama e ainda assim tem compaixão por você mesmo, você consegue compreender melhor o outro e ter mais compaixão pelo outro. Por isso melhora os seus relacionamentos interpessoais. Quando você se ama sem condições, você também desenvolve a sua autoconfiança, você se sente mais segura com você mesmo, você se sente mais confortável com quem você é, ainda sem sabendo que você pode se desenvolver. Você consegue se acalmar e se tranquilizar no dia a dia, em meio a alguns desafios aí que acontecem, porque você simplesmente deixa de colocar uma condição do quando eu estiver assim eu serei feliz, quando eu atingir o meu sucesso profissional, aí sim eu vou me sentir grata por quem sou, aí sim vou me sentir grata pela família que tenho. Agora, sabendo desses benefícios, imagina que você está passando por uma situação difícil, talvez você esteja passando por uma situação difícil e você conseguir lidar com isso através desse amor incondicional, ao invés da autocrítica, ao invés do autojulgamento, né? Porque quando a gente passa por uma situação difícil, muitas vezes a gente tende a se diminuir, a se colocar como uma pessoa extremamente pequena, a se colocar como uma pessoa que não tem valor algum. A nossa mente, ela começa a arranjar desculpas para a situação, para aquilo que aconteceu e que fez você se sentir mal e que fez você se sentir da maneira que você está. E aí, ao invés de você buscar compreender a situação, talvez gerar aí um novo aprendizado, você se critica ainda mais, você se coloca ainda mais para baixo. Isso não traz nenhum benefício na sua vida. Então, comece a se tratar a partir de agora com mais amor, através desse amor incondicional. Esse livro aqui, A Magia, eu amo esse livro, gente. Esse livro, ele mudou a minha vida numa fase aí que eu tava passando, eu queria fazer algumas mudanças e eu não sabia como fazer essas mudanças acontecerem. E aí eu comecei a ler esse livro. Era uma fase que eu tava bastante ansiosa por diversos fatores, não estava conseguindo organizar o meu tempo da maneira que eu queria, enfim. E aí eu li A Magia, da Rhonda Byrne. Ele é a sequência do livro O Segredo, para quem já conhece, já viu o documentário. Tem uma frase aqui de um escritor, eu não vou saber falar o nome, é Maltby de Babcock. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês saberem o nome dele exatamente. Ele diz a seguinte frase: é melhor perder a conta enquanto você enumera as suas bênçãos do que perder as suas bênçãos enquanto você enumera os seus problemas. E quantos problemas você tem enumerado aí? A gente tem essa tendência, né? Vamos falar a verdade.
É muito fácil a gente reclamar. Outro dia eu tava vendo aquela série, como que se chama? Se chama Jovem Sheldon. Jovem Sheldon? Acho que é isso, Jovem Sheldon. Se não for isso, depois eu coloco aqui nos comentários. Mas teve uma parte que o pai do Sheldon falou pro irmão mais velho dele, para de reclamar e tal, né? Aí ele falou, por que eu vou parar de reclamar? Eu sou bom em reclamar. E, né, é engraçado, mas, cara, a gente é bom em reclamar. A gente cresce reclamando, a gente ouve as pessoas reclamando o tempo todo. Ah, porque isso não tá bom, isso não tá organizado o suficiente, isso não tá legal o suficiente, precisa melhorar nisso, naquilo, nananana. E aí a gente esquece de falar, peraí, e as bênçãos que eu já tenho na minha vida, né? E as coisas que já estão boas. Quantas vezes a gente para realmente enumerar as coisas que estão boas? Isso, falando em bênção, isso me lembra a seguinte frase, né? Que diz assim, ame a Deus, a si próprio e ao próximo. E ele fala exatamente nessa ordem. Então a gente ama primeiramente a Deus, em segundo lugar, a si próprio e depois ao próximo. E como a gente inverte essa ordem, né? Como é fácil inverter essa ordem. E aí no livro A Magia, sugere para que a gente agradeça com um motivo, com um porquê. Porque quando a gente entende o motivo que a gente está agradecendo, o porquê que a gente está agradecendo, essa gratidão se torna muito mais profunda. Inclusive eu fiz aqui os 28 dias de gratidão e eu vi as coisas mudarem de uma forma muito natural, com muita facilidade. É quase que uma mágica. Eu sei que eu já falei em um episódio por aqui sobre mágicas, né, e tudo mais, e que o ponto principal é, nós temos que ter as ações para que as coisas aconteçam, né? Mas a sensação que traz é uma sensação de mágica. O que muda? Primeiro muda o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Logo depois a gente começa a agir de acordo com a maneira que a gente pensa. Se é uma maneira nova de pensar, a gente age de uma forma nova, parece que as coisas acontecem naturalmente, é quase que mágica. Mas é o seu esforço, é a sua vontade de fazer a mudança acontecer. E aí, como é que a gente agradece por aquilo que a gente já tem hoje de bom, pelas nossas bênçãos, pelas coisas boas que acontecem na nossa vida? Ele sugere aqui algumas ideias. Então eu vou passar para vocês. Vocês escrevam aí para depois vocês fazerem o exercício. Não adianta só ouvir os vídeos. Vídeo a gente vê um monte. A gente assiste um monte de vídeo quando a gente quer que alguma coisa aconteça. A gente busca documentários, busca livros e etc. E aí a gente mergulha nisso, mas não tem uma atitude, não toma uma ação. Sem ação, realmente nada vai acontecer, tá? Você pode até começar a mudar os seus pensamentos, suas ações mudarem e tudo mais de uma forma devagar. Mas se você ouvir esse vídeo e já incluir isso na sua vida, você vai ver a mudança muito mais rápido. E eu falo por experiência própria, tá? Bom, vamos lá. Sou verdadeiramente abençoada por... Aí você coloca o quê e depois porque... E aí você coloca o motivo. Então, sei lá, sou verdadeiramente abençoada pela casa que tenho. Porque a casa me traz conforto, a casa me traz aconchego, porque, sei lá, se você mora com a sua família, porque eu moro com a minha família, isso é muito gostoso, a gente consegue compartilhar momentos bons, a gente come pizza junto, né? E aí você vai colocar ali um motivo. Estou muito feliz e grato por, outra sugestão, conseguir o trabalho dos sonhos, porque era o meu maior desejo desde tal época, desde tal ano, e assim vai. Sou sinceramente grata por, você coloca o quê, por quê e o motivo. Agradeço de todo o coração por tal coisa, por quê, e aí você põe o motivo.
E aí quando você agradece a tudo isso, eu gosto de separar por temas. Então, vamos supor, hoje você vai agradecer pela sua casa, amanhã você vai agradecer pelo seu trabalho. Eu gosto de fazer pelo menos 5 gratidões no dia que eu tô escrevendo ali as minhas gratidões, eu faço pelo menos 5 sobre cada tema. Então, vamos supor, hoje eu faço sobre a casa, amanhã eu faço 5 agradecimentos sobre mim, no outro dia eu faço 5 agradecimentos sobre o meu trabalho. Mas você pode fazer da maneira que for melhor para você. Se você quiser estar inspirada ali no dia a fazer agradecimentos sobre tudo o que aconteceu no seu dia, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre, sei lá, alguma coisa que você ganhou, você pode fazer, você tá livre para criar. Eu gosto de ser livre para criar nessas situações, porque quando eu fico muito presa a um protocolo, digamos assim, parece que a minha criatividade não flui. Então, é algo que você está fazendo para você, né? Você pode criar à vontade. E aí você vai fazer as suas gratidões. E é interessante a gente sempre lembrar de agradecer a quem somos. Agradecer o nosso dia a dia, ao nosso corpo, ao nosso sistema imunológico, à nossa saúde. Quando a gente começa a agradecer por tudo isso e a perceber que o dia seguinte sempre chega para nós, a nossa intenção no dia muda completamente. E falando em intenção, quando a gente acorda e a gente já coloca uma intenção de como o seu dia vai ser e você foca naquilo, é muito interessante porque o dia ele vai acontecendo e você lembra, peraí, eu disse que hoje eu seria feliz. Eu coloquei a intenção que meu dia hoje seria um dia mais divertido. E aí você busca meios para que isso aconteça. Não é que você vai parar, então, meu dia vai ser mais divertido. Essa é a minha intenção. Então eu não vou trabalhar... eu vou, sei lá, eu vou pro shopping, eu vou passear, eu vou fazer alguma coisa aí que seja divertido pra mim. Não, não é isso. Enquanto as suas tarefas acontecem, você buscar maneiras de achar aquilo divertido, de achar as coisas que você faz alegre, tá? Isso também é muito legal porque trabalha a nossa percepção sobre aquilo que acontece ao nosso redor, a nossa percepção sobre nós mesmos. E você deixa de ser crítico, de ser uma pessoa que acaba olhando para como se nada estivesse bom. E aí você começa a falar, pô, quanta coisa legal que eu tenho na minha vida. Isso é você começar a se amar, sem colocar tantas condições no meio do caminho. E a intenção é um dos elementos do mindfulness. O mindfulness, ele trabalha a atenção plena, mas não somente a atenção plena, né? Aqui no Brasil a gente traduz de uma forma mais generalizada como atenção plena. Mas o mindfulness, ele é muito além disso. Não é à toa que ele tem seus 3 elementos e um dos elementos é a intenção. Intenção no que você está fazendo, no motivo daquilo que você está fazendo. Então, no meu caso, se eu coloquei a intenção de fazer uma pós-graduação, então eu tô lá fazendo a minha pós-graduação, tô estudando e eu tô num dia cansada, tô num dia que eu já tô meio de saco cheio, tô estressada e aí simplesmente acho que eu devo desistir da pós. Pô, eu não coloquei uma intenção de finalizar, de estudar esse tema porque é um tema importante pro meu trabalho, é um tema importante pra mim, pra eu desenvolver o que eu desejo. Então por que eu não vou finalizar? A gente precisa sempre estar lembrando desses detalhes, de qual é a nossa intenção para o nosso dia, de qual é a nossa intenção de alguma tarefa que a gente está desenvolvendo, para que a gente não se perca e não se deixe para trás. Porque quando a gente não coloca uma intenção e a gente só vai fazendo, só vai empurrando a vida com a barriga, a vida parece que vai meio que deixando de fazer sentido. Coloca uma intenção para começar o seu dia. Busca alguns motivos para você sorrir mais, para você ser grata por quem você é. Eu tenho certeza que você tem diversos valores, diversas qualidades.
e talvez você não esteja enxergando nesse momento. E mesmo que você esteja, sempre dá para enxergar mais, sempre dá para perceber melhor tudo aquilo que a gente tem de bom. Se nós entendermos que a gente é filho do Criador e que o Criador criou tudo em sua perfeição, somos seres perfeitos. Mesmo com os nossos desafios, mesmo com aquilo que a gente julga ser defeito, talvez dentro dos nossos defeitos a gente tenha aí muita coisa para aprender nesse meio tempo. Eu acredito muito que a gente está aqui numa escola, né? A escola chamada vida. E aí nesse meio tempo a gente vai aprendendo muita coisa legal para se desenvolver, para conhecer pessoas, para conhecer lugares, para fazer o bem para nós mesmos, para fazermos o bem para os outros. E acho que é por isso que eu gosto tanto desse tema do desenvolvimento pessoal. Então fica aqui a sugestão para vocês começarem a ser mais gratos pelo dia. Se vocês quiserem ler esse livro, eu posso deixar o link dele também aqui embaixo. É um livro incrível de ler, é um livro que eu sugiro muito de vocês fazerem todos os exercícios, pegar ali certinho, sabe? Fazer tudo bonitinho. Uma outra frase que é mencionada aqui no livro é do Buda. Sejamos gratos, pois se não aprendemos muito hoje, pelo menos aprendemos um pouco. Se não aprendemos um pouco, pelo menos não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Portanto, sejamos todos gratos. É nisso que a gratidão te leva. A gratidão eleva a sua energia para que você tenha um sistema imunológico mais forte, para que você consiga levantar e trabalhar, para que você consiga definir suas intenções para o dia. Tudo isso nos dá energia, nos dá saúde para fazer o dia acontecer. E lembrem-se de se permitirem serem livres para brilhar, de se conectarem com a sua essência. Lembra de assistir o vídeo Como se conectar com a sua essência para saber como fazer isso? E se você quiser entender um pouco mais também de como está a sua vida, o que você gostaria de desenvolver e você precisa de ajuda com isso, eu tenho um atendimento completo e a gente vai trabalhar diversas áreas da sua vida para que você consiga alcançar aquilo que você tanto deseja. Inclusive trabalhar as suas emoções, que é um campo muito importante. Não adianta a gente só pensar no futuro e não pensar no presente, não pensar em como estão as nossas emoções hoje, como estão os nossos pensamentos hoje, o que a gente pensa sobre nós mesmos e se a gente tá se amando sem condições. Então a gente trabalha tudo isso dentro desse atendimento, é um atendimento bem completo, tá? Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês acessarem e entenderem melhor. E se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Pode entrar pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp, tem o link aqui embaixo, e aí vocês me mandam uma mensagem pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E comenta aqui se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você, se contribuiu com o seu dia, com aquilo que você andava pensando e tava talvez aí incomodando a sua mente hoje. E me segue no Instagram, lá eu tô como @judruziane.g e no Spotify eu estou como MyEnergyCast. Um beijo e te espero no próximo My Energy Cast, toda quarta-feira.